Gravando um dia depois do que vocês acabaram de ver. Eu já escrevi a redação, enviei pra minha professora e ela me devolveu a correção. Então, eu já tinha gravado falando sobre a redação, mas eu resolvi falar com vocês agora, depois que saiu a nota, né? Então, vamos lá. Primeiro, quando eu escrevo uma redação, o que eu penso? É sempre que as pessoas perguntam o que pensar quando pego o tema e tudo mais. Então, o meu primeiro passo é me situar. Em que vestibular eu tô? Qual que é o modelo de redação que eu vou escrever, o que ele cobra. Então, no caso, a redação dessa semana foi sobre a cultura do cancelamento e era modelo ACAF. Então, assim, o que eu pensei? A ACAF é dissertação, primeiro ponto, muito importante. E o segundo ponto é que maneira que eles cobram essa dissertação, como que eu posso abordar, independente do tema. Prós e contras, causa e consequência, causa 1 e causa 2, então são várias maneiras que a gente aprende normalmente em aula, né? Quem não tem aula, eu vou tentar trazer no Instagram, meu Instagram é Zaz Routine, sempre falo todos os vídeos aqui, vou tentar trazer alguns posts sobre abordagens em diversos vestibulares, mas sobre essa redação em específico, né, que é modelo ACAF. O que eu pensei? A cultura do cancelamento, ela é positiva ou ela é negativa? Qual que é a causa, qual que é a consequência? Como eu não tinha fundamentação para causa e consequência, eu sempre tento trabalhar nesses vieses, tá? Porque eu acho que é mais fácil. Mas como eu não tinha fundamentação suficiente para trabalhar por esse lado, eu resolvi lado positivo e negativo. Então, o que eu falei, né? Quando eu pensei o lado negativo das redes sociais, o que vem na cabeça, assim, primeiro? As pessoas muitas vezes são julgadas por coisas que elas não fizeram. Então, foi essa a minha abordagem. No meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, então, eu trouxe um fato histórico. Sempre tem que trazer na CAF 2, 3, o bom é 3, na verdade, né? 3 áreas de conhecimento diferentes. Até 4 fica top, né? Então, o que eu falei? Eu trouxe um dado histórico, que na cidade de Salem, nos Estados Unidos, no século XVII, mulheres foram mortas, enforcadas, por causa de boatos, enfim, fofocas de bruxaria. Então, não eram informações comprovadas e elas foram mortas por esse motivo. Então, assim, essa onda, eu não trabalhei fake news, tá, gente? Porque senão eu poderia tangenciar muito o tema. Mas esse negócio de julgar sem fundamentação, sem a informação correta, já acontece há muito tempo, não é de hoje. Então, eu trouxe esse lado negativo. E eu coloquei também uma citação do Mário Sérgio Cortella, que a liberdade consiste em fazer o que não prejudica o outro. Então, essa minha abordagem foi nesse sentido. E o segundo parágrafo eu trouxe o lado positivo das redes sociais. Quando eu pensei na minha linha do pensamento, né? Quais os lados positivos? Que traz representatividade. Tem gente que... as minorias que não têm voz, talvez. Então, eu fui pensando nesse lado do cancelamento, tá? Lembrando vocês para usarem a palavra cancelamento, cultura, para poder pegar bem, o corretor ver que você tá totalmente dentro do tema e não tangenciou, tá? Então, eu usei 2 movimentos, o movimento Me Too, que celebridades de Hollywood relataram abusos que sofreram sexuais, então eu usei isso
para mostrar a visibilidade que a internet trouxe. E eu usei também o Black Lives Matter, que também foi um movimento não só nas redes sociais, mas também com manifestações para trazer visibilidade à causa dos negros. E por último, para, digamos, exemplificar essa cultura do cancelamento a partir da representatividade e tudo mais, eu trouxe o exemplo do ex-cantor sertanejo Vitor Chaves, que ele foi totalmente cancelado da internet, de contratos que tinha da Rede Globo, da vida de cantor, por ter agredido a mulher dele. Então, talvez, se não tivesse essa cultura do cancelamento, esse caso não teria tido tanta repercussão, né? Então, acho que foi basicamente isso. E eu trouxe também uma fundamentação na minha introdução, do Humberto Eco, que as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. Então, na minha conclusão, eu puxei também essa introdução, eu acho que o texto fica bem coeso. A minha nota foi 9,5. Para a redação ACAF, gente, eu acho que é uma nota muito boa, eu acho que eu nunca tinha ido tão bem. E eu perdi meio ponto em norma culta, provavelmente por repetição de palavras e por não ter usado hashtag no movimento Me Too. Eu coloquei movimento Me Too e não a hashtag que seria o correto, né? Mas enfim, foi basicamente isso. Esses são os meus pensamentos quando eu vou escrever uma redação. Sempre tento me situar em que vestibular eu tô, que gênero que eu tô escrevendo, o que esse vestibular gosta de ver. Por exemplo, Enem. Causa 1 e causa 2, é basicamente isso. Quais são as causas do problema? Porque nem sempre a CAF e UFSC vão abordar problemas, esse é um bom ponto também. O Enem normalmente é problema social para você poder trazer uma solução, né? Se ele usar o tema, sei lá, solidão, gente, já fica mais complicado, já é um tema muito mais reflexivo. Então é um tema bem mais caro federal. Acho que era isso, espero que vocês tenham gostado. Oi, meu povo! Agora a última parte desse vídeo, né? Eu vim responder algumas perguntas que vocês me mandaram no Instagram. Eu acho que algumas eu já fui falando ao longo do vídeo, mas vou enfatizar um pouco mais aqui. A primeira pergunta tem a ver com a segunda também, como finalizar uma redação e como fazer uma conclusão sem ser repetitiva. Eu acho que assim, a conclusão depende do vestibular para onde você vai prestar. No Enem, por exemplo, precisa de uma solução clara, você precisa dos 5 agentes. Quem, o que, como, qual o intuito da ação e o detalhamento. Então, é necessário esses 5 passos para você ter os 200 pontos. Claro que, se você levantou 2 problemas na sua redação do Enem, você tem que ter 2 conclusões. Pode ser uma completa e uma incompleta. A solução completa tem que ter os 5 agentes e a solução incompleta pode ter 2, 3, enfim, quantos você achar necessário para você não perder em outra competência, no caso da coesão textual. Então, muito importante, a CAF, o UFSC e o UDESC, a conclusão é reflexiva. Então, como não são temas tão objetivos assim como o Enem, normalmente tem um quê de reflexão por trás do assunto, então você tem que expressar, na verdade, a sua opinião, só que de maneira indireta, né? Porque a redação não pode ser em primeira pessoa. Agora, e se acontecer de não saber nada sobre o tema? Eu acho que esse é o medo de todo vestibulando, né? Chegar na hora e, meu Deus, o que eu vou fazer? Ano passado, no tema do acesso ao cinema, né? Gente, quando eu abri a minha prova, eu me tremi inteira, porque eu pensei, eu não sei nada sobre esse tema, não sei nada. Porque a gente não tinha escrito nenhuma redação nem parecida com aquilo. Eu não me lembro de ter pego um tema nem relacionado à cultura. Então foi bem complicado, mas você vai pensando, vai tirando coisa nada a ver. Eu coloquei Oscar, eu coloquei umas coisas bem aleatórias, assim, eu tirei 820 e fui na cara e na coragem, pra ser bem sincera. Então, se acontecer de você não ter ideia sobre o tema, alguma coisa você vai saber. Um artigo da Constituição, todos são iguais perante a lei, isso aí é de lei, gente. Essas fundamentações básicas, digamos, que é um repertório que todo mundo tem, eu acho que pelo menos isso é necessário, sabe? Você ter aquela cartinha na manga que você pode enfiar em qualquer tema que vai dar certo. Como ter o repertório sociocultural. Como eu postei ali, eu lendo a revista Veja, eu acho que atualidades é uma fundamentação muito boa, porque normalmente os temas de redação têm a ver com o nosso contexto social, né? Então você tá sempre atualizado é muito importante. Pra mim, basicamente, as minhas redações têm história, atualidades e literatura. São as 3 áreas que eu trabalho normalmente.
Às vezes eu tenho uma filosofia, uma sociologia, assim, que encaixa super bem no tema, mas eu não sou de usar porque eu tenho muita dificuldade em humanos, vocês sabem, e eu acho que de todas as frentes de história é que eu acho mais tranquila pra conseguir encaixar na redação. Eu não uso citação, muito menos citação direta, gente. Citação direta eu acho que tu tem que ter muita certeza do que o filósofo, enfim, o sociólogo falou. Independente, na verdade, porque citações você pode usar de uma estrela de Hollywood, qualquer pessoa você pode usar uma citação. Então, você tem que ter certeza do que a pessoa disse. Eu acho isso muito complicado, você ter 100% de certeza. Mas quando eu vou usar uma citação, eu normalmente uso de forma indireta. Fulano afirmou o quê? Que eu acho mais fácil. E eu acho que é isso, basicamente, é o que eu uso. Se é alguma coisa relacionada à saúde e tudo mais, às vezes posso usar uma biologia, mas é mais difícil. E como organizar as ideias e desenvolver o argumento de forma clara. Eu acho que isso é só praticando. Você não vai conseguir isso vendo videoaula, escrevendo resuminho sobre como escrever uma redação. Não vai funcionar. Você tem que realmente botar a mão na massa e escrever. Ano passado, a minha nota média, digamos assim, o máximo que eu tirei, se eu não me engano, foi 7,5. E o mínimo foi 5. Então, eu saí de uma nota muito, muito baixa para tirar 9, 9,5 esse ano. Então, eu tô realmente confiante, espero que dê certo. Enem, UFSC, enfim, porque tô praticando bastante, tô me dedicando. Então, se você quer melhorar a sua nota, você tem que escrever, você tem que praticar, você tem que olhar os seus erros. É a mesma coisa que fazer simulado. Quando você faz simulado, olha o que você acertou e fica, legal, errei isso aqui, mas depois eu me viro, eu vejo depois como é que eu vou no próximo. Você nunca vai melhorar, vai ficar sempre na mesma. Então, com redação é a mesma coisa. Você tá fazendo a redação. O que eu errei? Por que eu tô perdendo ponto? Você tem que ir atrás desses seus pontos fracos. Porque se a tua nota tá em 8, 9, a maioria você tá acertando. Foca naqueles errinhos. Esse é meu recadinho pra vocês hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou responder. E se puder, obviamente, né, deixar um like aqui, se inscrever no canal e compartilhar pra vários amigos.